Que bom seria se o mundo fosse ideal, se tudo fosse perfeito no mundo. Todos nós, em algum momento da nossa vida, sonhamos, ansiamos, queremos um mundo ideal. O carro ideal, aquele carro que nunca dê problema, nunca deixa a gente na mão. A casa ideal, aquela casa que nos satisfaça plenamente e nunca apresente nenhum problema. O emprego ideal, o casamento ideal, os pais, os filhos, os amigos e assim por diante. Mas o que a gente descobre? Que não existe, certo? Não existe o casamento perfeito, não existe. E se você aqui é solteiro e está esperando a noiva perfeita ou o noivo perfeito, eu vou contar um segredo para você. Vou fazer uma profecia. Você não vai casar, certo? Por quê? Não existe. Não existe o rapaz perfeito, não existe a moça perfeita. Aqueles que dentro do seu casamento perseguem a perfeição, vou dizer, exigem a perfeição, sabe o que acontece? Destroem o casamento. Por quê? Porque não existe. É perseguir algo que nunca será alcançado aqui. A gente deve perseguir ser melhor, mas perfeição não existe. A igreja perfeita, se você chegou aqui pensando que agora você iria encontrar a igreja perfeita, então eu lhe digo, não encontrou. E está longe de ser perfeita. Não existe. Agora você pode ter nesta vida o pastor perfeito. Isso você pode ter. O pastor sem defeito. E sabe quem é esse pastor? O Senhor Jesus Cristo. Isso você pode ter ainda hoje. Isso você pode ter nesta vida. O pastor perfeito. O pastor ideal. O pastor excelente. É isso que nós encontramos lá no Evangelho de João, no capítulo 10, continuando o nosso estudo do Evangelho de João, capítulo 10. Leremos os versos 11 a 13. Evangelho de João, capítulo 10, versos 11 a 13. É o Senhor Jesus Cristo falando, e ele diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Jesus está afirmando que ele é o bom pastor. Seria assim, Jesus estaria dizendo assim: eu sou o pastor que é bom. E a palavra utilizada aqui pelo apóstolo João para descrever isso, fala de bom no sentido aquele que é perfeito. Não é só bom em termos relativos. Ele é o pastor que é perfeito. Ele é o pastor excelente. E eu gostaria de destacar 3 razões porque Jesus é o pastor perfeito. Em primeiro lugar, ele é o pastor perfeito porque ele é aquele pastor prometido lá no Antigo Testamento. Aquele pastor para o qual todo o Antigo Testamento apontava. Antes de demonstrar isso, vamos nos situar, como costumamos fazer, dentro do contexto para estas palavras de Jesus. Estamos tratando do Evangelho de João e o objetivo, a tarefa que João se propõe é descrever os sinais e ensinos de Jesus para demonstrar que Jesus é o Messias, o Salvador prometido,
E não apenas dizer isso, mas que as pessoas que ouvissem esta leitura do Evangelho, que lessem o Evangelho, acreditassem nisso e assim tivessem a vida eterna. É isso que ele diz em João capítulo 20, verso 21. Ele diz, olha, Jesus fez muitos outros sinais que não estão escritos nesse Evangelho. João está dizendo. Mas esses foram escritos para que vocês acreditem que Jesus é o Messias e, crendo, tenham vida no nome dele. João fez o evangelho dele, nós podemos dizer, em 4 partes. Tem um prólogo, capítulo 1, versos 1 a 18. Depois ele tem o livro dos sinais, que vai do capítulo 1, verso 19 até o final do capítulo 12. Então tem o livro da paixão, que mostra então a morte e a crucificação, aquela última semana de Jesus, vai do capítulo 13 até o capítulo 20, e ele tem um epílogo no capítulo 21. Estamos na parte do livro dos sinais, aqui o capítulo 10. Nesta parte, João apresenta 7 sinais que apontam que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Salvador prometido. E em cada um desses sinais há palavras explicativas de Jesus. Jesus explica os sinais e mostra como aqueles sinais demonstram que ele, Jesus, é o Salvador prometido, é o Messias prometido. E aqui Jesus está explicando um dos sinais que ele havia operado. E se você tem acompanhado essas últimas pregações, qual foi o sinal? A cura de um cego de nascença, que foi narrada no capítulo 9. Jesus encontra um cego de nascença, Jesus o cura, e certos questionamentos são feitos pelos religiosos da época, procurando desacreditar o milagre e desacreditar a pessoa de Jesus. Mas aquele homem curado se mantém firme. Ele nem desacredita do milagre e nem desacredita da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E por causa disso ele é expulso do meio do povo judeu. Ele é expulso de sua religião. Depois que ele é expulso, Jesus o procura, Jesus o busca, e Jesus se apresenta para ele como o Messias. E ele acredita que Jesus é o Messias, acredita que Jesus é Deus e adora Jesus. E então Jesus diz aquelas palavras enigmáticas, né? Olha, eu vim a este mundo para isso, para que os cegos enxerguem e os que enxergam fiquem cegos. Aí os judeus fazem a pergunta, o senhor está falando da gente? E Jesus vai explicar isso. A explicação de Jesus é para demonstrar como que pessoas religiosas, pessoas que conheciam o Antigo Testamento, pessoas que tinham nascido ouvindo as Escrituras, pessoas que viram aquele milagre, conheciam esse homem que era cego de nascença, agora estão vendo o homem enxergando. O homem testemunha que foi Jesus que fez isso. E mesmo assim, estas pessoas não acreditam em Jesus. Como pode ser isso? O capítulo 10, então, vai explicar isso. E a resposta de Jesus é: eles não acreditam porque não são das minhas ovelhas. Se fosse das minhas ovelhas, acredito. Jesus diz isso em forma de uma ilustração no capítulo 10, versos 1 a 5, quando ele fala que as suas ovelhas ouvem a sua voz. As ovelhas de Jesus entendem o que Jesus ensina. As ovelhas de Jesus escutam Jesus. E as ovelhas de Jesus seguem Jesus. E as ovelhas de Jesus não se desviam de Jesus, não se afastam de Jesus. Elas continuam seguindo Jesus, exatamente porque são ovelhas de Jesus. É isso que Jesus está dizendo. Só que os judeus não entendem isso. Aí Jesus passa a explicar. E ele vai explicar com o primeiro eu sou, no verso 7, que nós tratamos domingo passado, de 7 a 10. Eu sou a porta da salvação. E agora ele vai falar que ele é o bom pastor. E seguindo o mesmo esquema que ele fez na comparação dele com a porta, 2 vezes ele usa o eu sou
e explica. Só que nesse a gente vai tratar da primeira parte hoje e da próxima parte, se Deus permitir, no próximo domingo. Então Jesus Cristo diz: eu sou o bom pastor. Desde o Antigo Testamento, que líderes, governantes e reis eram chamados de pastores. A atividade de pastor de ovelhas, pastor de gado, cuidador de gado, de ovelhas, de animais, foi uma das primeiras atividades do gênero humano. E eu tenho certeza que se eu perguntasse para qualquer um aqui, qual foi o primeiro pastor de ovelhas, a resposta seria Abel. Está logo lá em Gênesis capítulo 4. Naquela época exigia-se muito de um pastor de ovelhas, né? Não tinha naquela região tanta fartura e o pastor tinha que ser muito cuidadoso, muito sábio. E por causa disso, a ideia de pastor foi transferida do ambiente da pecuária, do ambiente da agricultura para o ambiente dos governos. Então os líderes, os governantes, os reis também passaram a ser chamados de pastores. Tanto é que o cetro do rei veio do cajado do pastor, foi estilizado a partir do cajado do pastor. O pastor usava o seu cajado para conduzir as ovelhas, era o símbolo do seu poder sobre as ovelhas, então os reis passaram a utilizar o cetro. O povo de Deus tinha Deus como seu supremo pastor. Você lembra um texto do Antigo Testamento que claramente afirma isso? Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Claramente. Então a crença das pessoas do Antigo Testamento era que Deus era o seu pastor. Então isso aparece aí no Salmo 23, verso 1. Você pode abra sua Bíblia em Salmos para a gente ver outros textos onde isso aparece. Salmos 78. Salmo 78, versos 52 e 53. Falando sobre a libertação do povo do Egito e como eles saíram do Egito, o salmista Asaf diz assim: fez sair o seu povo como ovelhas, guiou, pastoreou pelo deserto como um rebanho, dirigiu com segurança e não temeram. Então a imagem aqui é de Deus como um pastor guiando o seu povo. Também no Salmo 80, verso 1, Asaf novamente faz uma oração no momento de turbulência, no momento de perseguição do povo de Deus. Ele faz a seguinte oração: dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho. Novamente a imagem de um pastor, tratando de Deus, aquele que cuida, que dirige, que guia o seu povo como um pastor. O Salmo 100, no verso 3, um salmo que nos desafia a louvar a Deus, a glorificar a Deus. E no verso 3 dá a razão para que nós venhamos a louvar a Deus. Sabei que o Senhor foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o quê? Seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então, a crença era que o pastor do povo de Deus era o próprio Deus. Só que Deus exercia este pastorado, ou esse pastoreio, através dos homens, através dos líderes humanos. Ele utilizava os líderes humanos para guiar o seu povo, para instruir o seu povo, para pastorear o seu povo. Aí mesmo no livro dos Salmos,
Salmo 77, no verso 20. Ainda Asaf, se referindo a essa ação de Deus em cuidar do seu povo, em conduzir o seu povo, ele diz: o teu povo, tu o conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Então eram Moisés e Arão que estavam dirigindo o povo. Mas quem é que estava dirigindo Moisés e Arão? Deus. Ele era o pastor por trás de Moisés e Arão. E no Salmo 78, o próximo Salmo, versos 70 a 72, aí fala daquele que se tornou o líder do povo de Israel mais conhecido e mais associado à figura de um pastor, o rei Davi. Diz, Salmo 78, 70 a 72. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos currais das ovelhas, tirou dos cuidados das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó e seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Então ele está dizendo, Deus pegou um pastor de ovelhas, um pastor de animais, que era Davi, tirou ele do cuidado dos animais e colocou ele para continuar sendo pastor. Mas pastor de gente, pastor de pessoas, pastor do seu povo. E Deus fez uma aliança com Davi, Deus fez uma promessa com ele, de que os filhos dele continuariam sendo pastores, isto é, os reis que conduziriam Israel. Só que esses pastores humanos falharam. Esses pastores humanos erraram. Abra sua Bíblia para Jeremias capítulo 23. Profeta Jeremias capítulo 23. Deus diz: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nem uma delas faltará, diz o Senhor. Nesse texto, há uma acusação, um juízo sobre os líderes do povo de Deus no Antigo Testamento. Eles não estavam agindo como pastores, eles não estavam cuidando das ovelhas, eles estavam afugentando as ovelhas, eles estavam dispersando as ovelhas. O seu pecado havia causado o exílio, e o povo de Deus ficou disperso no mundo. Aí Deus diz, mas eu mesmo vou assumir o papel de pastor. Eu mesmo vou enviar pessoas que ajuntem de novo as minhas ovelhas, que cuidem delas, e nenhuma das minhas ovelhas vai se perder. Então, se for minha ovelha, nenhuma delas vai ficar perdida. Não será a falha dos pastores humanos que causará a perda de qualquer uma das minhas ovelhas. Então, essa é uma promessa clara. Há uma acusação, esses pastores estão falhando, mas eu vou assumir, Deus diz, o pastoreio das minhas ovelhas, e nenhuma delas vai se perder. O próximo profeta, depois de Jeremias, o profeta Ezequiel, já no exílio, no capítulo 34 do seu livro, ele foi um profeta que profetizou no tempo em que o povo estava no exílio babilônico, e ele mesmo lá no exílio também traz a acusação contra os pastores. Nos versos 2 a 6, há uma acusação. Deus diz, olha, filho do homem, falando para o profeta Ezequiel, profetiza contra os
pastores de Israel, profetize e dize-lhes, assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? E aí ele faz uma série de acusações contra esses pastores que falharam em cumprir o seu papel. E aí diz no verso 5, por causa disso as ovelhas se espalharam, porque não havia pastor. Elas se tornaram comida, o pasto, para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra. Não há quem as procure ou quem busque. Havia acontecido isso. Os reis, descendentes de Davi, os líderes, haviam falhado. E por causa disso, Deus permitiu que outras nações chegassem e levassem o seu povo para o exílio. Agora eles estavam espalhados, sem ter liderança, sem ter quem os buscasse, ovelhas espalhadas. Mas além da acusação, esse capítulo também traz uma promessa. Veja o verso 12 desse capítulo 34. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia que encontra as ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Deus começa a descrever o que ele faria. Mas eu vou encontrar as minhas ovelhas. Por causa da falha dos pastores humanos. Elas foram dispersas. Mas Deus diz, mas eu não vou perder as minhas ovelhas. Eu não vou perder nenhuma das minhas ovelhas. O fato dos pastores, dos líderes humanos terem falhado, não vai causar a perda das ovelhas. Eu vou atrás delas, eu vou reuni-las, eu vou apacentá-las. Aí no verso 15, ele diz, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Deus diz, eu mesmo vou pastorear as minhas ovelhas. Eu mesmo vou atrás das minhas ovelhas. E no verso 23, suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo, Davi, é quem as apacentará e lhes servirá de pastor. Note aqui duas promessas de Deus. Ele está dizendo, eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas. Mas ao mesmo tempo ele diz que o seu servo Davi é quem vai apacentá-las. Como combinar essas duas coisas? Quando ele diz o meu servo Davi, ele está falando do descendente de Davi. E ele diz que ele mesmo. Como é que essas profecias se combinam? Jesus, que é Deus, que se fez carne e nasceu da Virgem Maria, e ao mesmo tempo, por parte da Virgem Maria, é descendente do rei Davi. É o rei Davi. Então você percebe como a palavra de Deus se cumpre em Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, Deus que veio a este mundo, que era descendente de Davi, Deus está cumprindo a sua palavra de reunir o seu povo. Anos antes, no livro de Isaías, se referindo a esse tempo, no capítulo 40 de Isaías, verso 11, há um texto que eu considero muito bonito sobre o modo de Deus agir como pastor. Diz assim, como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. E aqui está sendo usado mesmo a linguagem pastoril. Um pastor, quando estava conduzindo as suas ovelhas, então tinha aqueles cordeirinhos recém-nascidos, que não tinham força suficiente ainda para caminhar com o rebanho. O que ele fazia? Pegava no colo e levava junto do seu peito aqueles cordeirinhos, para que eles não se perdessem ou ficassem para trás. E quando tinha algumas ovelhas que tinham acabado de dar à luz,
que ainda estavam amamentando. Por causa da energia desprendida em seu parto, elas não tinham forças para continuar andando na mesma velocidade do rebanho. O que ele fazia? Conduzia mansamente, conduzia calmamente. Esse é um texto que fala da atividade de Deus como pastor através de Jesus. Um pastor que entende as nossas fraquezas, que é capaz de nos pegar no braço e nos levar quando a gente não pode caminhar, que é capaz de respeitar o nosso ritmo. Ele sabe o tipo de ritmo que a gente tem e respeita. Essa era a promessa de Deus, desse tipo de pastor. Um pastor que viria para restaurar o povo de Deus. Um pastor que viria então, que seria o contrário do pastor inútil. Uma das últimas profecias lá do Antigo Testamento, Zacarias 11:17, também uma crítica aos pastores humanos. Então Zacarias 11:17 diz: ai do pastor inútil que abandona o rebanho. Inútil aqui está em contraste exatamente com o bom pastor. O pastor inútil é exatamente aquele pastor que não é o bom pastor. Aquele pastor que não cuida do rebanho, aquele pastor que abandona o rebanho. Então, havia no Antigo Testamento uma série de profecias, nós vimos apenas algumas, que anunciavam um tempo quando o próprio Deus, através de um descendente de Davi, viria a este mundo e cuidaria do seu povo. E seria o pastor de suas ovelhas. Quando Jesus chega e diz, eu sou, voltando lá para João, capítulo 10, eu sou o bom pastor, para os bons entendedores do Antigo Testamento, isso estava claro. O que Jesus estava dizendo? Eu sou o Messias. Eu sou aquele pastor que o Antigo Testamento prometeu. Eu sou aquele pastor que o profeta Jeremias falou, que o profeta Isaías falou, que o profeta Ezequiel falou. Eu sou esse pastor. Eu sou esse bom pastor. Nós já mencionamos aqui o uso da expressão eu sou no livro de João por parte de Jesus. E nós temos várias vezes, né? Eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta, eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida. E assim vai. Eu sou a ressurreição e a vida. Todas estas expressões estão dizendo que aquilo que foi prometido no Antigo Testamento e realizado parcialmente, incompletamente no Antigo Testamento, é cumprido plenamente em Jesus Cristo. Então, desde o início do Evangelho de João, essa nota é soada. Jesus vai dizer que ele é o templo. Destruirei esse templo e em 3 dias o reconstruirei. Que templo é esse? Ele mesmo. Aquele templo físico era só uma sombra que apontava para Jesus Cristo. Ele vai dizer da mesma maneira que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. A serpente levantada por Moisés, que salvava as pessoas das consequências dos seus pecados, era algo que apontava para o sacrifício de Jesus Cristo. Ele disse para a mulher samaritana, eu sou a água da vida. E ela disse, é o Senhor maior do que nosso pai Jacó, que cavou esse poço? E o que Jesus está dizendo? Sou maior do que ele. Ele era uma figura que apontava para mim. Moisés fez sair água da rocha, mas eu dou água viva. Eu sou o pão que desceu do céu. O povo lá no deserto havia comido o maná que Deus mandava do céu todo dia, mas Jesus era o verdadeiro pão, e assim vai. O Evangelho de João, usando estas expressões, está dizendo para os seus leitores, tudo aquilo
que foi prometido por Deus no Antigo Testamento e foi cumprido apenas parcialmente, apenas incompletamente, e foi cumprido imperfeitamente naquele período, encontra seu pleno cumprimento, encontra sua perfeição em Jesus Cristo. Então o pastor perfeito não foi o rei Davi, não foi Moisés. O pastor, eles apontavam para o pastor perfeito, que é Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo diz, eu sou o bom pastor, eu sou o pastor ideal, eu sou o pastor por excelência, os seus ouvintes, que estavam atentos à sua voz, que conheciam as profecias, logo iriam identificar, ele é o pastor prometido, ele é o Salvador. Jesus é o bom pastor. Jesus é o único líder que não vai decepcionar você. Jesus é a única pessoa, a única, que nunca vai decepcionar você. Lembre disso. Todas as outras pessoas com as quais você se relaciona, mais cedo ou mais tarde, falharão com você. Decepcionarão você. Deus usa as pessoas para nos guiar. Ele usa os nossos pais, Ele usa os nossos professores, Ele usa os nossos líderes, Ele usa. Mas todos estes são falhos. Ou falham por malícia, ou falham por desconhecimento. Você que é pai aqui, já falhou alguma vez com seu filho? Já. E falhou pensando que estava acertando. Falhou por desconhecimento. Você achou que estava fazendo certo e depois descobriu que não era bem daquele jeito. E assim todos nós. Não espere perfeição de nenhum ser humano. Não espere perfeição de nenhum líder humano. O único que nunca vai decepcionar você é o pastor que de fato é bom, que é Jesus Cristo. É por isso que você é chamado a seguir este pastor e nenhum outro. Você é chamado a seguir o pastor Jesus Cristo e nenhum outro. Porque este sim é o pastor perfeito. E você pode ter o pastor perfeito já agora, a partir de hoje. Mas em segundo lugar, Jesus é o bom pastor porque ele dá ou deu a sua vida para salvar suas ovelhas. Jesus diz, eu sou o bom pastor. E o que é que faz o pastor que é bom? Ele dá a vida pelas ovelhas. Ele tem uma atitude sacrificial. Desde o Antigo Testamento que um pastor, que era de fato pastor, ele se arriscava por suas ovelhas. Jacó, falando com o seu sogro e também chefe Labão, lá em Gênesis 31, 38 e 39, diz, olha, você nunca perdeu uma ovelha na minha mão. Quando eu cuidei das suas ovelhas, você nunca perdeu uma. Eu te dava conta de todas as ovelhas. Até as que eram devoradas pelas feras, eu te dava conta. E essa era uma exigência para os pastores, né? Então, se você tivesse ovelhas e eu fosse pastor das suas ovelhas, você me colocasse para cuidar das suas ovelhas, e chegasse no final do dia, está faltando uma ovelha, eu não poderia só chegar para você e dizer, olha rapaz, você me deu 100 ovelhas, mas que só tem 99, eu acho que um lobo comeu uma. Não, pois você vai provar que foi um lobo que comeu. E como é que se prova? Vá atrás dos restos da pele que o lobo abocanhou e traga aqui para mim para provar que não foi você. Estão entendendo? E Jacó disse, eu fiz isso. Eu trabalhei de noite e de dia, eu trabalhei na chuva, eu trabalhei no sol. Jacó se demonstrou esse tipo de pastor que se arriscava. Mas o maior exemplo de um pastor que se arrisca lá do Antigo Testamento é quem mesmo? Davi. Lembra lá em 1 Samuel 17,
Quando ele vai para Saul, que ele vai para enfrentar o gigante Golias, Saul diz, rapaz, você é um menino, você nunca foi para a guerra, vai enfrentar esse gigante. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor, meu rei. Eu cuidava das ovelhas de meu pai. E quando um leão ou um urso pegava uma das ovelhas, sabe o que eu fazia? Eu ia atrás do leão, eu ia atrás do urso, descia o meu cajado nele e tirava a ovelha da boca do leão e do urso. Então, um pastor que arriscava a sua vida pelas ovelhas. Agora, Jesus é mais do que isso. E é aqui que a figura muda um pouco. Você percebe que a figura não é só de um pastor que se arrisca pelas ovelhas. É um pastor que de fato entrega a sua vida. É um pastor que morre para salvar as ovelhas. E aí a figura extrapola. Porque um pastor que morre, o que acontece com suas ovelhas? Serão devoradas, né? No caso de Jesus, não. Quando ele diz, eu dou a minha vida, eu morro para que minhas ovelhas sejam salvas. É isso que ele está querendo dizer. Eu dou a minha vida para que minhas ovelhas não morram. A ideia é, eu vou morrer para que minhas ovelhas vivam, para que minhas ovelhas não morram. Agora, por que é necessário isso? Porque é necessário que o pastor que é bom, o pastor que é excelente, o pastor Jesus morra para salvar suas ovelhas. Volte sua Bíblia novamente para Isaías, dessa vez o capítulo 53 e o verso 6. Nessa profecia de Isaías que aponta para o sacrifício de Cristo, é dito assim no verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. As ovelhas de Jesus se afastaram dele. Todos que são hoje ovelhas de Jesus, um dia estiveram perdidos, longe de Jesus. Nosso senso de autoconfiança, de autossuficiência, de autonomia, gerou em nós uma rebeldia, uma insubmissão e um desvio. É a natureza da vida. Se você está com alguém que tenta te dizer como você deve fazer as coisas, mas você acha que não precisa daquela pessoa te dizendo como você deve fazer as coisas, você acha que você é capaz de conduzir sua vida sozinho, o que vai acontecer entre você e essa pessoa? Uma hora você vai se afastar dela, né? Então está lá o marido e toda hora a mulher está dizendo, faça desse jeito, faça daquele, faça desse jeito, faça daquele, faça assim. E o marido, não, mas não é possível que essa mulher, qual é o risco aqui? É ele se acostumar. Estou brincando. Mas toda vez que há uma insubmissão em nosso coração, certo? Que tem alguém que tem poder sobre nós, e fica mandando na nossa vida, mas eu não quero que essa pessoa mande, eu sou capaz, né? Vocês que criam filhos, o que acontece? Normalmente, já com as criancinhas, você diz, olha, faça desse jeito, e o que acontece? Os filhos de vocês são tão obedientezinhos, né? Graças a Deus, não é assim? Eles querem fazer do jeito deles, não é assim? E chega uma hora que você tem que falar um pouco mais forte ali, porque senão o que acontece? Ele acaba fazendo. Mas se essa guerra continuar, quando ele tiver condições, o que ele faz? Ele deixa a casa, ou não? É isso. Foi o que todos nós fizemos com Deus. Foi o que todos nós fizemos com Deus.
Deus é o nosso Criador. Ele sabe como que a nossa vida deve funcionar. Mas a gente acredita o quê? Não, que conversa. Eu sei como dirigir a minha vida. Eu sei o que fazer da minha vida. E a gente vai teimando com Deus, e teimando com Deus, e teimando com Deus. Chega uma hora que a gente não aguenta mais e faz o quê? Ó, Deus, fique aí que eu vou dirigir a minha própria vida. Todos nós nos afastamos de Deus, ovelhas desgarradas. Lá em Oséias 10, 13, tem um versículo que explica então o nosso pecado. Todo pecado começa aqui. Diz no Oséias 10, 13: araste a malícia, colhestes a perversidade, comestes o fruto da mentira, isso é, da ilusão, da decepção, da frustração. Por quê? Porque confiaste nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Sabe o que me faz pecar contra Deus? Confiar em mim mesmo. Acreditar que eu posso. Acreditar que eu sou capaz. Não precisa de Deus estar me dizendo para fazer assim, para fazer assado, para não fazer isso, para não fazer aquilo. Não é possível, a vida toda Ele vai estar aí dizendo para mim o que eu faço e o que eu não faço. Chega! E nós nos afastamos dEle. Tornamo-nos ovelhas desgarradas. Agora isso merece uma punição. Lá em Ezequiel, capítulo 18, verso 4... claramente diz que a alma que pecar esta, morrerá. O meu pecado contra Deus acarreta uma punição. E qual é a punição? A morte. O que diz Romanos 6, 23? O salário do pecado é a morte. E que morte é essa? É só a morte física? Não. Veja lá em Apocalipse, no capítulo 20, nos versos 14 e 15... que é a morte eterna. O ser lançado no lago de fogo para longe de Deus. E raciocine que isso é uma consequência lógica. Imagine que Deus está aqui. E está dizendo para você como fazer as coisas, como você deve fazer. E você não quer. Você não quer submeter a Deus. Você quer dirigir sua própria vida. Você acha que você é capaz. Você acha que você tem sabedoria suficiente. E você começa a se afastar de Deus, a se afastar de Deus. Onde é que você vai terminar? Qual o lugar mais longe de Deus que existe? O inferno. É lógico isso. É lógico. Você começa a se afastar de Deus porque não quer obedecer, não quer ouvir a voz dele, não quer se curvar diante dele, vai ficando longe, cada vez mais longe, cada vez mais longe. Terminar onde? No inferno. Para que isso seja restaurado, era preciso alguém morrer em seu lugar. E desde o Antigo Testamento que Deus anuncia isso. Lá no livro de Levítico, no capítulo 4, num texto que fala do que o povo deveria fazer quando pecasse. Todo esse capítulo trata disso, mas eu quero destacar os versos 27 a 31. Diz, quando alguém pecar, desobedecer, ele deve trazer, quando ele tomar consciência do seu pecado, ele deve trazer uma cabra ou um cordeiro sem defeito, ir lá nos animais e pegar, ou então comprar e trazer. Verso 29. Aí ele traz lá para o altar e coloca a sua mão em cima da cabeça da cabra. Verso 29. E a ideia aqui era ele dizendo, olha, eu pequei contra Deus. Eu mereço morrer porque eu desobedeci a Deus. Mas essa cabra aqui vai morrer em meu lugar. Ela vai pagar pelo que eu fiz. Então a cabra era imolada, verso 29. 29, a cabra era imolada. E o sacerdote pegava o sangue e aspergia ali no altar. E a ideia era, olha, um sangue foi derramado. O seu pecado foi pago. Tanto é que no verso 31, no final diz, e o sacerdote fará expiação pela pessoa e lhe será perdoada. No capítulo 16 tem
o dia da expiação, um dia no ano. Era feriado. Todo mundo parava de trabalhar. E 2 bodes eram levados lá para o sumo sacerdote. E ele fazia um sorteio. E o bode sorteado seria o bode expiatório. E o sumo sacerdote colocaria sua mão na cabeça daquele bode e confessaria os pecados do povo. E aquele bode era morto. O sangue era parado. E o sacerdote levava o sangue até o trono de Deus, no santíssimo lugar, no santo dos santos, e aspergia. E a ideia era qual? O sumo sacerdote estaria dizendo: eu e o povo que eu represento, o povo de Israel, nós pecamos contra ti e nós merecemos a morte. Mas aqui está o sangue de um bode, mostrando que alguém já morreu, já pagou. O pecado exige derramamento de sangue. Veja Hebreus 9, 22. Novo Testamento agora, Hebreus 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Claro. O preço para pagar o meu pecado é a morte. O preço para pagar o seu pecado é a morte eterna. É aí que vem o Senhor Jesus Cristo. Veja ainda no livro de Hebreus, capítulo 9, esse mesmo capítulo, agora verso 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma única vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a sua salvação. Foi isso que Jesus quis dizer quando ele disse: eu sou o pastor que é bom, e o pastor que é bom dá a sua vida pelas ovelhas. Não era apenas arriscar a vida, era morrer para pagar pelos nossos pecados, porque todos nós nos desviamos. E o único preço que Deus aceita para pagar pelos nossos pecados é exatamente o sacrifício de Cristo. Preste bem atenção nisso aqui. Você é pecador. E eu sou também. A nossa ficha criminal diante de Deus é longa, porque eu creio que não houve um dia da minha existência e um dia da sua existência em que você não tenha pecado. Eu posso ir mais longe. Não houve uma hora. Não houve uma hora da minha existência e da sua existência que nós não tenhamos o quê? Pecado. E eu poderia ir mais longe. Talvez não houve nenhum minuto em que por palavras, pensamentos e ações, por omissões, nós não tenhamos desobedecido a Deus. E é simples de provar isso. Qual é o maior dos mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas. Quantos minutos da sua vida você amou a Deus acima de todas as coisas? Está entendendo como nossa ficha com Deus é... Imagine o pior bandido da história e a ficha que ele tem, e saiba que a minha e a sua é maior. De modo que quando a gente chegar no juízo de Deus, Deus simplesmente, ele não precisa nem apontar nada, ele simplesmente vai mostrar o tamanho da ficha. Olha aqui, meu amigo. Não teve um dia na sua vida que você não me desobedeceu. Não teve um dia na sua vida que você não teimou comigo. Não teve um dia da sua vida que você não se curvou diante de mim. Como você quer entrar no meu céu assim? Sabe qual é a sentença? Condenação. Mas para as ovelhas de Jesus, ele vai dizer: essa ficha aqui
foi cravada na cruz. O meu filho, Jesus Cristo, o bom pastor, deu a sua vida lá na cruz, pagando por todos e cada um dos teus pecados. A ficha está paga. Você está salvo. Quando aquelas pessoas que estavam ali, dizendo para Jesus, quando ele estava sendo crucificado, salva a ti mesmo, desce da cruz. E um dos ladrões disse, se tu és o Filho de Deus, salva a ti mesmo e a nós também, desce da cruz. Esse é o tipo de pedido impossível para Deus atender. Porque ou ele salvava a si mesmo, ou ele salvava a nós. Ele salvaria a si mesmo, se descesse da cruz. Mas para nos salvar, ele tinha que continuar na cruz e pagar o preço que eu e você deveríamos. Este é o único bom pastor. Esse é o único pastor perfeito. Esse é o único que merece sua confiança absoluta, porque ele deu a vida para pagar pelos teus pecados. Jesus é o pastor prometido, mas é o pastor que deu a vida pelas suas ovelhas, e ele protege as suas ovelhas. Encerrando a pregação de hoje, voltando a João, ele faz uma comparação. Ele já havia feito outras comparações, aqui ele faz uma comparação com um mercenário. A ideia de mercenário aqui é um trabalhador assalariado, é alguém que cuida das ovelhas, que foi contratado para cuidar das ovelhas, para ganhar um pagamento. Ele não é o dono das ovelhas, ele não é pastor, ele precisava de um trabalho, e o dono das ovelhas precisava de alguém para cuidar das ovelhas, disse, olha, eu pago para você cuidar das minhas ovelhas. E ele está lá cuidando das ovelhas. Ele não é má pessoa, ele só não é pastor. Está entendendo? Enquanto tudo está bem, enquanto não tem perigo nenhum, o que acontece? Ele faz o trabalho dele. Afinal, ele precisa do dinheiro para manter a vida dele. Mas na hora que ele vê o lobo, o que ele faz? Ele não protege as ovelhas. Ele cuida das ovelhas porque ele tem interesses próprios. Mas não porque ele é pastor. Mas não porque ele considera as ovelhas como dele. E Jesus está dizendo, eu não sou esse tipo. Eu não sou um assalariado que está ali recebendo alguma coisa para cuidar das ovelhas. Não, eu sou o dono das ovelhas. As ovelhas são minhas. Eu sou o bom pastor que protege as ovelhas. Eu não sou como o mercenário, que quando o lobo vem, ele abandona e ele quer salvar logo sua própria pele. Eu não sou esse tipo, Jesus está dizendo. As minhas ovelhas podem ter certeza que eu vou estar com elas nos tempos bons e nos tempos ruins. Eu vou estar cuidando das minhas ovelhas com lobo e sem lobo. Eu vou estar protegendo as minhas ovelhas, porque eu não sou um assalariado, Jesus está dizendo. Eu cuido das ovelhas que são minhas ovelhas. Eu dei a minha vida por elas. Eu comprei-as com o meu sangue. Eu não vou abandonar as minhas ovelhas. Elas não serão dispersas. Elas não serão atacadas. Elas não ficarão perdidas. Essa é a terceira comparação por contraste que Jesus faz aqui. No capítulo 10, verso 5, ele fala do estranho, que não conhece as ovelhas, nem as ovelhas o conhecem. Mas Jesus conhece as suas ovelhas, e as ovelhas de Jesus conhecem Jesus. Depois ele falou do ladrão e assaltante, que vem apenas o quê? Para roubar, matar e destruir. Jesus veio o quê? Para dar vida
e vida com abundância. E agora ele diz, ele não é o mercenário. Ele protege as suas ovelhas. Ele é o bom pastor. Ele se sacrifica, ele se sacrificou para salvar as suas ovelhas. Ele prioriza o cuidado com suas ovelhas. Ele protege suas ovelhas. Esse é o pastor que você precisa. Não é o pastor que você merece, nem eu. Nenhum de nós merece esse pastor. Mas é o pastor que nós precisamos. É esse pastor, o Senhor Jesus Cristo. Esse é o pastor que nunca vai lhe decepcionar, mas nunca. Que nunca vai lhe frustrar. Esse é o pastor que nunca vai lhe deixar na mão. Esse é o pastor que nunca vai lhe abandonar. Se você for ovelha dele. Ok? Essas promessas são para as ovelhas, não são para qualquer pessoa. Ele está tratando das suas ovelhas. E quem são as suas ovelhas? Elas ouvem a voz dele e elas o seguem. Essas são as ovelhas dele. Elas ouvem a voz dele e elas seguem a ele. Elas entendem a mensagem deles. Elas compreendem que precisam desse pastor. Elas entenderam que não podem viver sem esse pastor. Elas podem viver sem tudo na vida, menos o pastor Jesus. Elas podem perder tudo, menos o pastor Jesus. E porque elas entenderam isso, acreditaram nisso, elas estão seguindo a Jesus. Nos tempos bons e nos tempos ruins. Nos tempos de alegria e nos tempos de tristeza. Nos tempos de fartura e nos tempos de fome. Ela só tem ouvidos para a voz do bom pastor. E elas sabem, somente com ele eu tenho a salvação. Somente com ele eu tenho a segurança. Você é ovelha do bom pastor? Você já ouviu a voz dele? Você já se dispôs a segui-lo? Ou você está seguindo estranhos, sujeito a ladrões e salteadores, ou sendo cuidado por mercenários? Só tem um caminho: ouvir e seguir o bom pastor. Amém.